Sétimo anos, tudo bem? Sétimo A, sétimo B e toda a galerinha que está me assistindo agora. Uma correção, né? Mais uma correção à nossa videoaula, as atividades, né, da matriz 19. Espero que tenham feito a atividade com atenção, né, com bastante capricho. Faço as correções agora também com bastante atenção e se ainda, né, porventura, ficar alguma dúvida, me fale na nossa live para que possamos saná-las, né? Importante é que não fiquem dúvidas, correto? Então vamos lá. Temos lá no texto 1 uma fábula de Esopo, né? E na número 1, explique num parágrafo bem elaborado a moral dessa fábula. A moral é: os preguiçosos escolhem o que merecem, né? A formiguinha não quis fazer nada e depois queria colher o quê? Ela só vai colher nada. Então, de acordo com o texto, os preguiçosos não colhem nada, pois não fizeram nada, não trabalharam. Algo parecido com a minha resposta, tá? É uma resposta pessoal, mais ou menos, né? Desse sentido. Na questão 2, na oração, num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho. Identifique e classifique o sujeito. Então, eu vou marcar o verbo estavam tendo, aqui vai ser uma locução verbal, né? Estavam tendo. Quem estavam tendo? Quem é que está realizando aqui a ação? As formigas. Então, as formigas, eu só tenho aqui um núcleo formigas, né? Quem faz a ação, na verdade, não é o as, é formigas. Então, sujeito simples. Qual é o verbo? Então, eu já até escrevi aqui, né? Eu já havia falado. Estavam tendo, uma locução verbal. Essa locução estavam tendo é igual a tiveram, né? Estão tendo, têm muito trabalho. Esse verbo indica ação ou estado. Se fosse só o estar, seria um verbo de estado. Mas aqui, ó, esses estão tendo no sentido de ter, né? O sentido aqui é o ter, porque eu olho o verbo principal, não o verbo auxiliar. Nós vimos no passado que o verbo auxiliar é aquele que trabalha na ação, né? Ele vai sofrer a flexão. E o verbo principal, né? Ele vai estar em uma das formas nominais, ou particípio, ou gerúndio, né? Ou infinitivo. Aqui no caso o particípio, tendo. Então, esse verbo indica ação. Identifique o predicado da oração. O predicado é verbal, né? Porque o verbo faz a ação e o verbo é. O predicado é. Tudo isso, tá? Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho. Então, eu elimino aqui o sujeito, né? Que eu já escrevi lá. Tirei o sujeito que sobrou. Num belo dia de inverno, estavam tendo maior trabalho. O texto 2 também, uma fábula, né, de Esopo, mais uma, né, fábula adaptada. Só que agora, né, falando da raposa que queria comer as uvas que estavam verdes. Explique num parágrafo bem elaborado a moral dessa fábula. A moral é: desprezar o que não consegue conquistar é fácil. Então ela queria pegar as uvas, tentou, né, não conseguiu. Ao perceber que não consegue comer as uvas, né, a raposa disse que não queria porque elas estavam verdes. Ah, também não quero, elas estão verdes, não quero mais comer essas uvas. Só que, né, de acordo com o texto, a raposa fingiu que não queria as uvas, dizendo que as mesas estavam verdes, pois não conseguia alcançá-las. Não é porque na verdade ela não queria mais. Ela não conseguiu, foi alcançá-las para comer. Então ela disse que não queria mais as uvas. Na questão 4, identifique e classifique o sujeito das orações a seguir. Uma raposa foi até um vinhedo sabendo que ia encontrar muita uva. Quem foi, né, ao vinhedo? Quem praticou a ação? Uma raposa, um núcleo, raposa. Se eu só tenho núcleo, sujeito simples. Na letra B, a safra tinha sido excelente. Né, que mais uma locução, tinha sido, né, foi excelente. Quem é que está sofrendo aqui a ação? A safra. Então, a safra é o sujeito, o núcleo, safra. Se eu só tenho um núcleo, sujeito
simples. Tranquilo aí, galerinha? A raposa lambeu os beiços. Né? Quem é que está fazendo, praticando a ação? A raposa. A raposa aqui está fazendo a ação de lamber os beiços. O sujeito é a raposa. Qual que é o núcleo? Quem na verdade está praticando essa ação é raposa. Eu tenho um único núcleo, sujeito simples. Tranquilo, né? Não conseguia alcançar as uvas. Aqui nessa oração eu não tenho o sujeito aqui de quem não conseguia. Mas eu percebo que é ela, né? A raposa, mas não está escrito aqui. Então, eu só consigo perceber qual é o sujeito. É um sujeito oculto ou desinencial. Por fim, cansado de esperar, foram embora raposa e caçador. Aqui nós temos um exemplo de sujeito posposto, né? O sujeito posposto é aquele que está, como nesse caso, lá no final da oração. Então, quem foram embora? Né? Quem foram? A raposa e o caçador. O núcleo raposa, vírgula, segundo núcleo caçador. Se eu tenho dois núcleos, sujeito composto, né? Ele está aqui ó, com um companheiro, né? Não está sozinho, não tenho somente um núcleo, e sim dois ou mais. Qualquer dúvida, me falem na nossa live. Na oração, estas uvas estão verdes. Qual é o sujeito? Então, marco aqui o verbo, estão. E quem estão verdes? Quem é que está, né, aqui realizando a ação, sofrendo essa ação? Estas uvas. Então, estas uvas é o meu sujeito. E eu tenho como núcleo a palavrinha uvas, né, o substantivo uvas, aqui faz a função de núcleo do sujeito. Eu tenho um núcleo, sujeito simples. Qual é o verbo? Estão. É do verbo estar. Esse verbo indica uma ação ou um estado? Ele não está fazendo ação nenhuma, né? Indica um estado. É chamado de verbo de ligação. Nós vamos aprender isso um pouquinho mais adiante. Qual é o predicado? Estão verdes. O texto 2, quando a gente tem saudade. Né? Mais um texto que eu passei para vocês lerem, também muito bonito. E na questão 6, identifique a frase em que o termo destacado funciona como pronome interrogativo. O pronome interrogativo ele pode ser usado em frases interrogativas diretas ou indiretas. Nas frases interrogativas diretas, ele vai aparecer no início da frase e no final uma interrogação. Na interrogativa indireta, ele não aparece no início da frase e nem vai ter interrogação, né? A pontuação lá, o sinal de interrogação. Mas eu vou perceber claramente que eu estou fazendo ali uma indagação, né? Eu estou fazendo uma pergunta. Então, quando a gente tem saudade, né, que nem tem uma interrogação, né? E aqui não tem noção aqui, a gente não percebe claramente uma pergunta, uma indagação. Quem é você? É a resposta correta. E o quanto ele pode, é um pronome definido, né, não interrogativo. Que tal enviar uma carta para quem, né? Que tal enviar, mas eu não estou usando aqui o pronome quem, né? Me referindo a alguém, querendo saber, né, de alguém. Então, letra B. 7. Que forma tem? É a minha pergunta, né? Que forma tem? Identifique o pronome interrogativo. Então, o que? Ele usado no início da frase, é uma interrogação no final, e eu estou fazendo claramente aqui uma pergunta. 8ª questão. Para fazer sentido a oração, nunca sentiu saudade. Deve ser completada com qual pronome interrogativo? Que, como, quando? Então vamos lá para a resposta? Quem, né? Quem nunca sentiu saudade? Eu sinto muita saudade, né? E vocês sabem de quem? De vocês e mais alguém, né? Que me deixa realmente bastante saudosa. 9. Identifique o pronome interrogativo empregado nessa frase. Não sei quanto custa este livro. Né? Aqui ó, não tem interrogação, eu não comecei pelo pronome interrogativo, mas olha bem, o que eu quero saber? Eu quero saber quanto, né? Qual é o valor do livro, então quanto custa? O pronome interrogativo é quanto,
quanto eu vou pagar por esse livro? Quanto ele custa? Qual o valor desse livro? Pronome interrogativo quanto. Nas orações a seguir, classifica os pronomes em pronomes adjetivos ou pronomes substantivos. O pronome adjetivo, ele vai estar acompanhando, tá, um substantivo. E ele vai fazer aqui a função realmente de dar uma qualidade, né? De caracterizar o meu substantivo. Ele acompanha, por isso o pronome adjetivo, ele acompanha um substantivo. E o pronome substantivo, ele substitui o substantivo. Ele vai aparecer sozinho na frase. Então vejamos aqui. Minha terra, eu tenho minha terra, eu tenho um pronome mais o substantivo. Então ele está acompanhando, olha aqui, ele acompanha um substantivo terra, pronome adjetivo. Minha terra tem palmeiras que a sua não tem. A sua o quê? A sua terra, mas o sua aqui, ó, ele substitui, aqui é o pronome substantivo, por isso que ele é o substantivo. Ele faz o papel de substantivo, ele assume essa função. Então, que a sua, que é a sua terra. Mas aqui eu não tenho o termo terra, é substantivo. Então, pronome substantivo. Nossa casa é maior do que esta. Nossa casa. Aqui eu tenho o substantivo e o nossa está acompanhando. Se eu já tenho um substantivo, ele não pode ser pronome substantivo, porque o substantivo já está aqui. Então, ele é um pronome adjetivo. Nossa casa é maior do que esta. Esta o quê? Olha, eu substituí. Então, se eu substituir, ele faz a função, o papel aqui, né, do substantivo. Então, pronome, aqui, pronome substantivo, e aqui o esta, pronome adjetivo. Aqui eu tenho dois, eu só marquei um. Ela guardou os seus livros, mas não guardou os meus. Ela guardou os seus. Aqui, né, os seus acompanha o livro. Se ele acompanha, né, ele é um pronome adjetivo. Mas não guardou os meus. Os meus o quê? Eu substituí aqui, ó, os meus livros. Então, ele assume o papel desse substantivo, né? No caso, livros. É um pronome substantivo aqui. E seus livros, um pronome adjetivo. As mentiras são tuas. Eu não tenho um outro substantivo. Este pronome aqui é que vai fazer, né, a função do substantivo. Ele que me faz perceber de que ou de quem eu estou falando. Então, no caso das, né, mentiras de alguém. Então, são tuas. Então, pronome substantivo. Turminha, até a próxima aula. Beijos, fiquem com Deus.